noite! Tudo bem? Antes de mais nada, agradecer a presença de todos, né? Que muito legal, quem pode estar aqui ao vivo com a gente, é uma emoção, né? E os que também acompanham a gente durante o dia, durante as noites que virão, coisa e tal, que estaremos lá então no canal YouTube Professor Silvano com CY. Estaremos lá para vocês se deliciarem em conteúdos, em filosofias atuais, para podermos, né, estar cada vez mais dando significados, conceitos e direcionamentos na vida pessoal, na vida social, na vida de um país, na vida do planeta. E na vida espiritual também, né? E para a vida espiritual também, que queira ou não queira, os conteúdos abrangem o espírito, a alma e o nosso raciocínio básico, material, né? Muito bem. Então, agradecimento, é muita gratidão. E vamos lá, vamos conversar, vamos falar hoje num tema bem interessante, né? Um tema está aí super atual e que principalmente um tema que está abrangendo as crianças. Isso é inadmissível e inafiançável. Não se mexe na estrutura de vida das crianças, né? Porque logo após nós vamos ter as opções. Mas vamos começar legal. Deixa dar 8h30, né? Já podemos começar, 8h30. Vamos lá. Ideologia de gênero. O fim. Simplesmente o fim da liberdade sexual. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguem dar um direcionamento nisso? O que essa ideologia de gênero acarreta ao cérebro, à razão, justamente ao conteúdo? Vocês conseguem? Vamos fazer então essa 1 horinha para a gente poder chegar. Desculpa, gente. Poder chegar, antes de mais nada, para as questões espirituais, para as questões espirituais, aqueles que têm a espiritualidade. É um assunto que envolve muito as questões espirituais e que ficam totalmente alvoroçados, né? Porque a intenção é justamente nos dar essa falta de liberdade sexual. É a maior intenção que se tem. Por isso que eles estão sempre presentes nesses assuntos para poder a gente não desviar a vontade deles. Muito bem. Essa coisa Por que, né? A grande pergunta hoje é por que tira a liberdade sexual? Porque opção é opção. É o que a gente carrega com a gente. Estamos o tempo inteiro, a partir da racionalidade, que é dado mais ou menos pelos 7 anos, quando a criança começa a perguntar por quê, é a formação do ser humano natural. Por que sim, por que não? Por que pode, por que não pode? Por que devo, por que não devo? Por que tem regras, por que não tem regras? Por que tem Constituição e não pode ter Constituição? Porque é a natureza humana. Vem da gente, ao nascer, ao crescer, né? E sempre vamos ter até a hora da morte. Nós vamos ter esses porquês, essas opções. Se você já vem taxativo de que pode, é assim que é e não interessa, isso é obra das baixas vibrações. Isso é obra dos demoníacos. Por exemplo,
na Pensilvânia, estão tentando colocar nas escolas de que não existe o bem e o mal. Não existe o certo e o errado. Não existe o bom e o mal, aí, né, com L. O outro bem e o mal é com U. O bem e o mal é com L. Né? E aí? Como que nós podemos nos conduzir sem essas opções? E a sexualidade, ela tem uma certa primazia na existência, né? Tem, vamos botar, 90% da população mundial se fixa no interesse sexual. Tudo parte do princípio sexual. As religiões também, né, começaram a ter essas posturas de que a sexualidade é o que vai conduzir a vida. A partir da sexualidade não está cabendo no quântico hoje, nos nossos quânticos e na quantidade de informações que nós estamos tendo hoje. Isso não cabe mais. Isso não está nos proporcionando mais alguma... Né? Então vai ser. Não! Nós temos que viver em dúvidas. E nós temos que solucionar essas dúvidas. Os conselhos, então, vão acabar. Não vai ter mais conselho do papai, conselho da mamãe, conselho da professora, conselho... Aí vamos aos sistemas dos conselhos, que esses são figurativos, principalmente esses conselhos, né, de sistemas políticos, são conselhos figurativos, porque já existe direcionamento lá dentro, já vai ser assim. Ou então nem usam conselho para poder... Então, tudo isso abala muito a estrutura quântica cerebral. A estrutura do resolver, que é científico. A dúvida nos traz a ciência. E se você não tem mais dúvidas, para que ciência? Então, generalizar a questão sexual é um aviltar ao cérebro. Tem toda essa questão de materialidade, de materializar-se e sexo, etc. Mas eu quero que a gente coloque o quântico nessa questão de que, não tenha dúvida na sua sexualidade. Faça. Como não? Quantas coisas que entram nesses conceitos, quanta coisa entra, né, nos dá impulsos de pensamentos. E de repente as coisas são tão grandes que entram até em neuroses. Né? Então, gente, não dá para acreditar. Não dá para acreditar que não há dúvidas sexuais. Há sim. E tem que haver. E tem todo um contexto para resolver em volta das dúvidas sexuais. Então, generalizar é um ato de aviltar, de anular o pensamento humano, de não dar condições ao pensamento humano. Quando se coloca isso dentro do sistema, um sistema que é generalizar, né, quer dar essa ideologia de gênero, que todos somos bissexuais, vamos dizer assim, é uma questão de ser, porque aí você se torna bissexual. Uns ou outros, sim. Uns ou outros, não. Uns ou outros se tornam o oposto do sexo em que está, nas suas dúvidas mentais. E isso tudo traz relações humanas. Isso tudo traz relações
familiares, relações sociais, relações religiosas. Isso tudo dá movimento da humanidade, movimento do teu ser para com um contexto. E como que vão anular isso? Não, vai ser assim e está tudo certo, pode ser. E vamos então, como a filosofia atual, ela explica desde um começo, vamos começar do começo. Todos os impérios chegaram à conclusão da ideologia sexual. Todos. E todos desabaram. E todos desabaram. Mas se fixavam muito na questão dos impérios, se fixavam muito no homem e da mulher, porque precisavam de soldados. Que se todo mundo resolvesse ir para a ideologia sexual, não ia haver soldados. E uma das grandes desculpas nessa coisa toda era a submissão da mulher. Os próprios muçulmanos fazem questão do casamento, até hoje. Levam-se até fotografias para as pessoas verem qual mulher você quer. Para reprodução. E a ideologia sexual lá é totalmente restrita. Os homossexuais, os bissexuais, que aí tem que ver essa questão do bissexual e da homossexualidade e da bissexualidade. Lá, por exemplo, ainda é uma cultura até hoje que não se admite nem a bissexualidade nem a homossexualidade. Condenação. O próprio comunismo, quando ele é totalmente implantado, então este uso da ideologia sexual é para desatar uma sociedade, desatar as questões de leis, coisa e tal, para eles poderem se sustentarem no poder e depois tira tudo para fora. Liquida todos que entraram nessa onda. Então, é uma questão da gente ficar esperto na vida. Anulam e tentam anular as nossas mentes. Seu sexo é mais importante do que as suas características mentais, neuronais, suas vidas espirituais, seus contextos de espírito. É para nos materializar mesmo, mas só que eles não suportam. O próprio Che Guevara era um matador de homossexuais. Todo mundo sabe disso. E era um dos implantadores do comunismo. Então é muito importante para ele desestabilizar a família. Deixar a família sem raciocínios lógicos. E o ataque vem na criança. O primeiro ataque, então, como nós estamos vendo no Brasil, é na criança. Onde as próprias escolas se viram no direito de implementar, as escolas primárias, os colégios primários, até colégios religiosos. Resolveram botar banheiro bissexual, homossexual. Isso é para desestabilizar, é para tirar a gente mesmo desse contexto do bem e do mal. Um dos pontos que eu acho que o berço disso, aonde eles implantaram o berço e começaram a criar isso realmente, onde está começando, tentar, bem, ainda tem, né? São os conselhos tutelares, quando tiram da família a autoridade. Porque a primeira discussão na questão de homossexualidade, de sexualidade, não só de homossexualidade, mas dos excessos também da sexualidade masculina e dos excessos da sexualidade feminina, que a gente se chama de prostituição. Né? Porque o homem também se prostitui, principalmente os que casam por causa de uma mulher rica, as mulheres que têm muitas famílias religiosas têm que casar com um bom partido, que é uma mulher rica. Isso é uma prostituição.
É uma falta de opção, porque a sexualidade, ela é amor. A junção da sexualidade é amar. E os homossexuais que amam, tá tudo certo. Mas bissexualidade, amar, não há o contexto amar. Não há esse contexto original. Aí nós vamos aos Hare Krishnas, que, por exemplo, só usam a sexualidade para a reprodução. Só para a reprodução, que eles fazem sexo. Então, a homossexualidade, a bissexualidade está muito longe dos Hare Krishnas. E assim é essa diversidade humana que tem que continuar acontecendo, como sempre aconteceu. E os Hare Krishnas também são lá de impérios e impérios indianos antiquíssimos, mas que não entraram nas ondas dos outros impérios, principalmente os ocidentais, que sempre tiveram esse manejo, né? Manejar a sociedade com essas questões sexuais. Vamos lá no Império Romano, né? O Império Romano era muito comum, sim. Os homens tinham suas esposas, faziam a reprodução, mas as famosas saunas romanas, saunas gregas, a Grécia também, saunas gregas, todos tinham seus amantes, seus mocinhos que os serviam. As grandes viagens dos exércitos, naturalmente cria-se a homossexualidade. São meses, anos, homens convivendo com homens e convivendo com homens, e sempre tem, no meio da guerra, coisa e tal, tem os seus relaxamentos e que aconteciam, ou acontecem. As mulheres, nessa antiguidade, em Roma, Grécia, as mulheres tinham as suas concubinas, as suas escravas, as suas prediletas, mas faziam reprodução. Então viviam uma sexualidade intensa e generalizada. E não dava certo. Aí vão me falar, Silvano, mas a igreja que deu essa postura. A igreja falou, porque ela traduz uma questão bíblica e judaica, que no judaísmo também o homossexualismo ele é muito, né, velado. Aceito, mas velado. Agora, todo mundo virá, não está nas leis de Deus. Não está nas leis primordiais e da alma. Então, vindo e voltando para os conselhos tutelares, eles tiram dos pais a autoridade, porque qualquer tipo de coisa que ralha com a criança, não pode. A criança não pode trabalhar. A criança não pode isso. Não pode corrigir nisso. Não pode corrigir naquilo. Agora, quando entramos nas escolas, e as escolas, meninos e meninas meninos se beijam, senão não tirar nota, meninas e meninas se beijam, senão não tirar nota. É esse o problema. E crianças, meninos e meninas, estão em formações sexuais. E com muita influência espiritual. Gosto e defendo essa linha da questão da influência espiritual nessa questão da sexualidade. Existem os casos, né, raros até, mas da questão até hormonal. Mulheres que nascem com hormônios masculinos em excesso, né, e homens que nascem com falta desse hormônio masculino. Aí são casos mais raros e mais da questão da ciência, mais científicos. Então eu gosto demais, prefiro muito mais
está dentro dessa contextualização da questão espiritual, onde a gente então tem que trabalhar o espírito com a alma e o corpo. Né? É a aceitação. Você vai ter que ter uma aceitação, você vai passar por aprovações, principalmente que se chama, dentro da espiritualidade, chama aprovações. Agora, pegar as crianças em plena formação dos seus porquês e não é assim que funciona, e até comprovar em questões de chantagens escolares dentro das escolas e das notas escolares para as crianças terem o comportamento das sexualidades, está agredindo a alma de cada um, que não está condicionado a esse tipo de coisa. Quando é criança, aceita. Então, o grande absurdo nesse começo e aonde eles querem infiltrar essa questão do gênero são nos conselhos tutelares e já estou lá no nuclear tutelares e nas escolas, que é onde a criança ainda não tem noção do bem, do mal que está se fazendo, do certo e errado que está se fazendo. Valores. Tiram os valores da família. Não precisam ser radicais. Existem famílias que são radicais. Né? Que aí exageram até com a criança. Bota uma camisa de futebol e vai ter que ser jogador de futebol porque é coisa de homem. Não é mais. A mulher também pode jogar futebol. Não é aí que está a sexualidade. Não é nessas coisas que está a sexualidade. A sexualidade, ela vem de dentro para fora. E não de fora para dentro. A sexualidade é uma expressão que o espírito, juntamente com a aceitação da alma, ela acontece por vários e totais motivos. Não podemos deixar anular os nossos cérebros e as nossas noções de certo e errado, de certo e errado, de bom e do mal, do bem e do mal. Senão acaba a ciência. Que a grande função da dúvida é nos traduzirmos e nos darmos soluções, conceitos, ciência. E se acabarmos com as dúvidas e essas crianças chegarem, quase tanto é que são a religião satânica, que é permitido lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que está querendo implantar. Ou se já está praticamente implantando, não sei como é que funciona, como é que está funcionando lá, eu tive a notícia, mas aí eles não dão continuidade, porque a gente dá uma bela resposta para as notícias, para esse tipo de notícia, aí eles não dão continuidade. Mas como que vai implantar ao ser humano a falta de dúvida? A falta de luta consigo mesmo e luta com a família, com a sociedade e com a própria ciência que impõe. Eu adoro essa luta. Eu me acostumei nessa luta com a ciência freudiana, estúpida, cruel, indecente, grotesca, para depois tomar comprimido. Quem está lutando com isso está tudo tomando comprimido. Está tudo doente. Na mente. Porque não resolveu a sexualidade. Está tudo nos consultórios. Por causa das dúvidas da sexualidade. Ah, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas é assim que tem que ser. Ah, se não for casado, não ganha dinheiro. Ah, se não...
Cadê minha mente? Cadê o teu raciocínio? Cadê o teu querer? Cadê a sua própria busca? Cadê a sua liberdade de ser e estar do jeito que você quiser? Tanto é que é o comunismo, o radicalismo, os absolutismos, os imperialismos que se acoplam ao freudianismo. Aí eu entro naquele babado do ismo. Olha o freudianismo fechando a questão sexual das pessoas. Faça. É assim que acontece. Pode tudo com a sua sexualidade. Não pode, não. Tem bons costumes, tem moral, tem ética e tem a própria alma. A República não traz isso. A República não quer nem saber. Banheirinho de meninas, banheirinho de meninos e saibam se comportar ali dentro. A criança. Agora vamos então à pior fase do ser humano. A adolescência. Vamos à pior fase do ser humano. A adolescência. Aí a coisa fica, né, muito mais complexa. Porque aí vem o caldinho nos meninos e o sangramento nas meninas. E o que fazer com isso? Para que serve isso? O que foi que alterou? E fora a alteração material da nossa matéria, que se altera em pelos, em músculos, em seios, em quadris e etc., durante essa questão que se chama puberdade, né? Durante essa puberdade. Então, é um outro contexto em dúvidas e que tem que ser sanado porque cada um é dono dos seus pelos, dos seus conceitos, dos seus caldos, dos seus sangramentos, dos seus seios. Cada um que saiba comportar e se encaixar corretamente. Porque aí vem os conceitos. Ah, porque não sei o que lá, então não quero mesmo. Se realmente faz a opção pela homossexualidade, vai procurar a tua turma. Mas meu pai e minha mãe não me aceitam, tá? Vai procurar a tua turma. Faça seu lar, sua casa, faça do jeito que você quiser, onde você é aceitado. Agora você vai enfrentar e obrigar os pais a ficar tomando remédio para aceitar essa liberdade de gênero, que é simplesmente a última coisa que está fazendo é ter a liberdade. Então as opções, aí vem a adolescência e a juventude, ali as opções vão se configurar. Ali as questões vão estar totalmente, né, e serem direcionados. Muitos aqueles, não é homossexualismo que eu quero um casamento. Não quero casar, mas não quero homossexualismo, e vou fazer de outro jeito, hoje o outro vai ser bissexual, coisa e tal, mas sem agressões e nem sem anulações mentais. Desde criança falaram que é assim, não é? Mas em você é assim? No seu espírito e na sua alma é assim? Ou será que você não está forçando a barra de ser até homossexual? Dúvidas. Todos estão propensos às dúvidas e graças a Deus. Que as dúvidas é o que nos projetam em soluções. Então a juventude, então a coisa fica, né, fluídica, onde vai ter os verdadeiros direcionamentos. Então cada um vai ser o que quer, mas vai ser realmente o que quer. Se quer casar, se não quer casar, se quer casar com homem, se quer casar com mulher. Casamento lembra da gente igreja, o que não deveria nada a ver.
né? Porque os próprios conceitos bíblicos, sim, mas as próprias igrejas não estão, porque o próprio papado era um bordel. Papas dormiam com homens e mulheres. Comecem lá na igreja primitiva para vocês verem, dos papas. Mas as leis divinas, e todos despencaram. Todos despencaram. Porque as leis divinas tinham razão. Tem razão e terá razão. Sempre terá razão. E essa razão está em cada um. Não adianta forçar a barra. Cada um que passe pelos procedimentos sexuais que precisa passar, porque ela é, nas questões espirituais, ela é encarnatória. Então vão ter os problemas devidos que você fez no passado, nas outras vidas, dentro do espiritismo, dentro da espiritualidade. Mas querem materializar essa situação. E o grave dessa materialização da sexualidade, só matéria, é não pensar, é não deixar em dúvida, é não te dar a liberdade de. Cada vez mais, quantas vezes a gente vê o casal, teve filhos, coisa e tal, se separam e vão ter as vidas bissexuais ou homossexuais. Porque não souberam lidar com a família e com a sociedade. Então, ter o conhecimento de tudo isso, ter o conteúdo dessa situação, sexualidade e mentalidade, que é a grande liberdade. Mas não a condução é assim. Então vamos ter um banheiro para todo mundo. Você tem uma criança, uma menina super feminina, vai lá no banheiro e entra um cara, sou igual a você? Não é. Não é. Ou tem um cara, tá lá no banheiro, que entra uma mulher, sou igual a você? Não é. É anulado na nossa mente essa diferença corporal, hormonal e mental. É tirar da gente essa liberdade dessa diferença. E é grotesca a diferença. O homem e a mulher é grotesca a diferença. Vem até a questão do esporte. Agora, então, eu me transformo todo em mulher e vou disputar junto com as mulheres. Como assim? Qual o sentido disso? Tem uma nadadora até famosa aí que fez isso, o transformismo, né? Tá deixando as mulheres 2 piscinas para trás, lógico. Agora, só porque mudou a sexualidade, ela vai estar no meio das mulheres? Não há essa possibilidade. E vai uma mulher cheia de hormônios masculinos, cheia de coisa, entra no ringue e vai lutar com o cara para ver o que acontece. E já aconteceu. Morte. Traumatismos. É sensível demais para falar que isso é uma coisa só. Grotesco demais na diferença e sensível demais na ação. Para falar, não, é tudo igual. Não é possível isso. É realmente para nos dominar. Não pense. Faça do jeito que nós estamos falando e não pense. E vai ter que ser. Vai ter que ser. Para não virar baixaria a coisa aqui, né? Falam vocês aí. Vai ter que ser né? As diferenças existem, são naturais, e se querem misturar essa situação, tem que saber, tem que ter a liberdade sexual de saber como que se vai fazer essa mistura.
essa bissexualidade ou essa homossexualidade, ou esse transformismo. E cada um dentro das suas estruturas de base familiar. Então, vamos pegar o conceito tutelar e vamos tirar a base familiar? Vamos! Pais e mães, se ficam quietos, vão tomar remédio freudiano lá, que a coisa é desse jeito que vai ser. Hoje, nossa geração, olha uma Disney. Lembrem dos desenhos verdadeiros, do Disney verdadeiro. Tudo certo. Contextos ali, até alguns até polêmicos, tudo bem, né? Mas hoje a Disney hoje apresenta desenhos que nem adultos querem ver e muito menos deixar as crianças verem. E o que é pior, não se pode dar a opinião. Vejam o nosso jogador de vôlei aqui do Cruzeiro. Foi dar a opinião dele sobre o Superman beijando o Batman. Desabou o mundo. Desabou a existência e a consistência que ele dava à família dele. Empresas tiram contratos. Ele lá é um jogador e ele tem o direito de falar o que quiser. Não, não pode. Tá entendendo a falta de liberdade que eu quero levar para vocês? Estão entendendo? Ele é um excelente profissional lá, mas ele acha que na sexualidade, que é de cada um, e que é da família que se forma, e que é... Não, então você não vai ter nem dinheiro, você não vai ter emprego. Isso é violência. Ideologia de gênero é uma grande violência do absolutismo. Temos sim que conviver com as dúvidas pessoais, familiares, sociais, e cada um se defender do jeito que pode. E se na adolescência a coisa ficou feia, casca fora, vai cuidar da sua vida do jeito que você decidiu que deve ser sua sexualidade. Cai fora. Agora vai ficar metendo mão na cara de mãe? Vai ficar usurpando a família e ter que se... Vai ter, já que eu sou, todo mundo vai ter que... Porque o problema que eu acho dentro do homossexualismo é que eu sou e todo mundo tem que ser. Vai ser sozinho. Ou com quem topa que você... ser também com vocês. Agora, todo mundo vai ter que ser? Não vai, não. Nunca vão conseguir. E os impérios que tentaram fazer isso desabaram dentro desses conceitos, dentro dessas questões. Então, gente, se hoje nós não podemos mais, os pais não podem, não querem e nem querem ver, e nem querem levar os filhos para ver os próprios desenhos e filmes da Disney, olha lá, o império está acabando. Olha lá os americanos onde que estão passando. Pega a economia e pumba. De alguma forma tem contraponto da economia. Porque o que querem direcionar, tirar os nossos limites de dúvida, é para eles sugarem a economia. Fica todo mundo na desordem e logo que eles implantarem a economia comunista, manda matar esses, né, homossexuais e bissexuais. Ou a prática do bissexual e o homossexual realmente, a homossexualidade. Não tem lógica, gente. Filosoficamente, ela não dá um contexto, um norte. A ideologia de gênero, ela não dá um norte filosófico. Ela não dá um norte. Ela é cheia de contrapontos e desestrutura mentais. Eu não vou cansar de falar isso. É desestruturar a mente das pessoas.
E nunca vão conseguir. Pode meter a mão na cara de mãe, de pai, pode nada, porque leva também. Pode nada. Pode desrespeitar a família? Não pode não. Pode desrespeitar a sociedade? Não pode não. Em muitos casos de casais, né, de homem e mulher, e a coisa cai na violência, é para uma aceitação da sexualidade de um do outro. Ou a mulher descobre no casamento que não gosta de um homem, ou o homem descobre no casamento que não gosta da mulher, o pau começa a quebrar. Tenha a liberdade da escolha. Tanto radicalizar que nem pense em homossexualismo, isso é um absurdo, mas como também só pensa em homossexualismo, ninguém vai ser homossexual. Para com isso. O comunismo, que quando ele se implanta, é isso que ele diz. E o próprio comunismo, para ser implantado, todo mundo tem que pensar o homossexualismo. E dessas desavenças sociais, familiares, sociais, religiosas, culturais e etc. Então vamos prestar muita atenção nisso. Que existe uma perseguição ideológica. Não é perseguição de gênero, é uma perseguição ideológica que usa o gênero como arma. Então vamos dar um passinho à frente. Vamos pensar, a filosofia nos dá essa, e vamos aproveitar que é república, nós podemos estar pensando. É uma perseguição ideológica para a prática de algo. E a gente vê que na república não tem a perseguição ideológica de não ter a homossexualidade, de jeito nenhum. Quer a homossexualidade? Se vira, harmonize a sua homossexualidade. Quer a bissexualidade? Se vire, harmonize a sua bissexualidade. Pratique, mas sem agressões, nem familiares, nem sociais, nem religiosas, nem culturais, nem escolares, nem... Meu Deus. Tudo. Vamos prestar atenção nisso. Tá? Ideologia sexual tem uma palavrinha antes. Perseguição. É para praticar uma perseguição. E te levarem aos... Né? Aí os freudianos adoram. Se enchem os consultórios, a farmacêutica delira de remédios dos consultórios, para os dois lados. O homossexual que não gostou de ser, começa a ter crises, né? E a família que nunca aceitou a homossexualidade tem que tomar comprimido para poder adaptar a essa perseguição ideológica. Não dá certo, temos que ter a nossa liberdade sexual. E ideologia sexual é uma perseguição ao indivíduo e à família e à sociedade. E liberdade sexual é uma opção do indivíduo que vai saber se adaptar a essas questões sexuais que lhe é devida, que lhe é prazerosa, que lhe é, sei lá, do jeito que quiser. E quer ser bissexual, também se adapte, mas sem agressões, sem causar perseguições. Mas uma coisa vocês podem ter certeza: implantado o comunismo realmente, logo nós vamos começar a ter notícia aqui na Venezuela, na Argentina, no Chile, né, nesses países vizinhos nossos, que estão matando os homossexuais. Porque tirar tudo, porque a pessoa não quer ser dentro dessa ideologia de gênero, arrancar tudo, é uma forma de matar. Estão matando e estão achando lindo.
Tiram tudo das pessoas se não concordar. Essa perseguição é muito grave. Vamos defender o nosso cérebro. Nós todos somos neurônios. Nós todos somos quânticos, espirituais e alma. Nós não somos só a matéria. Tanto é que se fôssemos só a matéria, não haveria homossexualismo. Iríamos usar o pênis como deveria ser, iríamos usar a vagina como ela deveria ser. Se a questão é material. Tá vendo a questão do ismo? Ela é horrível. Ela não se dá conta. Tudo que vira ismo, uma hora eclode. Vamos ser todos materialistas. Então vamos. Pênis é pênis, vagina é vagina. Ponto. Também não é assim. Agora, como usar para o bem-estar do meu pensamento, é só a liberdade que vai te dar essas condições. Em todos os setores. Estamos aqui falando de sexualidade. Então, por isso que o exemplo é sexualidade. Mas são em todos os setores. Todos os ismos não dá certo. Machismo, feminismo. Eclode. Não dá certo. É material demais. E temos espírito e alma. Quântico. Neurônios evolutivos em evoluções. Então, era mais ou menos isso, né, que a gente poderia expor. Então, e principalmente, prestem atenção nessa questão. Nem a Disney segurou o babado. Nem a Disney segurou o babado. A família Disney achou que e não está segurando o babado. Né? E pensem nessas pessoas que se expressaram na sua liberdade de se expressarem, de ir contra essa ideologia de gênero, que simplesmente tentaram até matar por inanição, né? Matam por inanição, tira emprego, tira as capacidades, tira tudo, entra numa crise familiar, social, profissional. Então, liberdade sexual é uma união de tudo que você tem. A matéria, o espírito, a alma. E tudo isso quem rege é o quântico, são os neurônios, não é a sexualidade. Ficou claro? Acho que ficou legal. Deu para entender? O que é a liberdade sexual e o que é ideologia de gênero. Cuidado! Cuidado! Delícias sexuais, no final, é destruição. Mau comportamento sexual é destruição, seja ele qual for. O mau comportamento do macho, o mau comportamento da fêmea, o mau comportamento do bi e o mau comportamento do homo. O final é destruição. E sexo destrói. Destrói família, destrói sociedades, destrói país. Vejam bem essa questão. Saibam lidar muito bem. E excesso de machismo, excesso de feminino, também é uma grande, porque aí vira prostituição. Não preocupa com dinheiro. Trepa ali que você vai muito bem na vida. Parou, né? Qual é, né? Vai contar essa para outra, né? E falam isso com Bíblia na mão, e falam isso achando, com livros de Freud na mão.
Para! Que só depois que você fizer sexo você vai poder ter um raciocínio. Primeiro é o raciocínio para poder ter sexo. Ninguém faz sexo se não estiver bem. Tanto é que estão aí os comprimidos forçando a matéria, né? Principalmente para o homem, né? Que precisa ter cérebro para ele ter um bom funcionamento sexual. Ele precisa estar bem com o cérebro. Aí provocam na matéria. Mas se você não, vamos falar a palavra, né? Se você não goza com o cérebro, não vai ser com o corpo que vai te satisfazer. O gozar é no cérebro. E já para os Hare Krishna, nem isso. É aquela delícia de saber que está fazendo o próximo. É a delícia de estar fazendo um filho. É a delícia sexual de um Hare Krishna. Legal? Legal, gente. Eu acho que tem que discutir, todo mundo tem que sentar, conversar um com o outro mesmo, conversar sobre essas coisas, quem tem seus filhos, quem tem seus netos, como é que funciona, porque entrar nessa historinha de conselho tutelar e de ideologia sexual, que ninguém tem o compromisso de estar com a família e conduzir a família, larga a mão disso. Larga a mão disso, que no final vai tudo pro paredão. Pum, 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 vão ficar ricos lá meia dúzia e vai todo mundo pro paredão. Falou? Ô, vontade de falar mais uma hora, mas tudo bem. Vamos nós, né? A gente vai falando, a gente volta, se precisar, volta no assunto sobre outro aspecto, porque nós temos neurônio para isso. Nós não temos falta de neurônio, né? Para ficar só nos 3 neurônios que eu vivo falando. Sexo, dinheiro e corrupção. Para. Isso não é vida. Isso não é vida. Nem aqui e nem na China. Né? Muito bem. Falou, gente. Valeu, obrigado. Namastê pela presença de todos e pelos que virão a ver também. Né? Aconselhem aí, se vocês acham que alguma parte ficou polêmica, voltem, olhem, pensem, deem os conteúdos. O legal é vocês estarem com conceitos, com significados, para poder direcionar a sua vida, a sua família, a sua sociedade e seu país. Né? Valeu, Professor Silvano, canal YouTube, Professor Silvano com CY. Tamo lá. Namastê. Obrigadão, gente. Valeu, até mais.